No outono de 1536, William Tyndale foi levado da sua cela de prisão no castelo de Vilvoorde para o local da sua execução. Lá tinham preparado um poste. Tyndale foi acorrentado a esse poste, estrangulado até à morte, e o corpo dele foi queimado perante uma multidão de espectadores. Que crime é que ele cometeu? Tyndale não conseguia conciliar os ensinos da Igreja com os estudos que ele fazia da Bíblia. William Tyndale morreu com a sua crença intacta de que a Bíblia é a Palavra de Deus. William Tyndale foi a primeira pessoa que tentou traduzir a Bíblia das línguas originais para o inglês. Tyndale nasceu no final do século XV em Gloucestershire, mas teve a oportunidade de ir para Oxford e tornou-se padre. No século XV havia muita resistência à ideia de que a Bíblia poderia tornar-se facilmente acessível ao povo comum. As pessoas conheciam a Bíblia em latim da Igreja. Era interpretada para elas pelo padre, mas elas próprias nunca tinham acesso à Bíblia. Tyndale não estava autorizado a fazer a sua tradução em Inglaterra. Ele pediu autorização ao bispo de Londres para traduzir o Novo Testamento, a partir do grego, o texto original, para o inglês, mas não recebeu aprovação. A oposição à tradução da Bíblia era tão forte que Tyndale escreveu que não havia canto algum em Inglaterra onde pudesse fazê-la. Por isso, com a ajuda de alguns mercadores simpatizantes da sua causa, Tyndale fugiu para a Alemanha, onde seria mais fácil trabalhar na tradução do Novo Testamento para o inglês. Por volta de 1525, a sua tradução estava concluída e pronta para ser impressa. A British Library em Londres tem a resposta sobre o que aconteceu a seguir. A doutora Karen Limperhurst, a curadora principal da biblioteca, vai ajudar-nos a encontrar essa resposta. Esta é uma cópia única da primeira edição do Novo Testamento de Tyndale, impressa em Colónia em 1525. O fragmento de Colónia é a única cópia conhecida do que existe da primeira edição incompleta do Novo Testamento de Tyndale. O facto de se tratar de um fragmento mostra que era muito perigoso imprimi-lo. Um dia o responsável pela impressão bebeu demais e deixou escapar que estava a imprimir o Novo Testamento para o luterano inglês para alguém chamado William Tyndale. As autoridades descobriram isso e invadiram a gráfica. Tyndale e os seus colaboradores fugiram, desceram o Reno até Worms e isto é tudo que resta hoje. O facto de eles não conseguirem fazer mais do que uma parte de Mateus já mostra como isso era perigoso. Os primeiros exemplares completos da tradução das escrituras gregas cristãs de Tyndale foram finalmente impressos na cidade de Worms, na Alemanha, em 1526. Foram produzidos cerca de 3.000 ou mais destes livros. Depois de deixar a Alemanha, Tyndale mudou-se para Antuérpia. Esta cidade, cheia de vida, era ideal para Tyndale. Tinha uma indústria gráfica próspera e o seu porto movimentado permitia que os seus livros alcançassem os leitores em Inglaterra. O professor Guido Lattré ofereceu-se gentilmente para me mostrar as ruas por onde Tyndale terá andado há 500 anos. O que ele viu aqui à sua volta foi pessoas simples com acesso à Bíblia em holandês. Ele queria o mesmo para o povo de Inglaterra. Se alguém quisesse passar clandestinamente Bíblias em grande quantidade para a Inglaterra, este era o maior porto marítimo do norte da Europa. Mas não era fácil contrabandear um grande volume de Bíblias de grande formato. Por isso, traziam-se pequenas folhas soltas da tradução de Tyndale para lugares como este, caves subterrâneas ou armazéns. Depois escondiam-se essas folhas entre as folhas de livros maiores que não estavam proibidos. Esses livros eram marcados e enviados para Londres. Lá, se alguém os reconhecesse, podia tentar encontrar as folhas soltas da Bíblia de Tyndale. Havia cerca de 30.000 cópias da Bíblia de Tyndale disponíveis no fim da sua vida. Ele era um homem corajoso e investiu muito tempo nesta causa. E os perigos que ele correu não podem ser subestimados. William Tyndale foi preso aqui em Vilvoorde, a norte de Bruxelas. À medida que ele definhava na prisão ao longo de um ano,
sem dúvida, contemplou a morte cruel e inevitável que o aguardava. Tyndale é reconhecido muitas vezes pela sua influência na língua inglesa, mas o seu trabalho não foi motivado por mera ambição académica. Tyndale amava a Bíblia. Ele partilhava os mesmos sentimentos do salmista que disse acerca da palavra de Deus: "Quanto eu amo a tua lei." Apesar de intensa oposição, as palavras originais dos escritores da Bíblia e a sabedoria contida nela sobreviveram até hoje. Não é de admirar que tantas pessoas tenham dado tanto valor à Bíblia.